Esses dias, assisti a um vídeo aqui nesse canal com o título "Agrediu a macumbeira, ela fez macumba com gato preto". É sobre um vizinho xarope, um macho escroto que insultou uma mulher que trabalhava com macumba. E aquilo me cutucou de um jeito estranho, como se tivesse arrancado algo que eu mesma mantinha enterrado há anos. Ela tentou resolver tudo com paciência, insistiu na paz, mas o homem parecia se alimentar da perturbação. Parecia ficar mais vivo quanto mais miséria emocional causava. Quando terminei o vídeo, tive a sensação de que a história daquela mulher era quase um espelho da minha. Sentei aqui na minha sala, olhando para a parede que divide minha casa da casa dele, e pensei, achei que só eu tinha passado por uma provação dessas. A verdade é que não, né? A maldade mora ao lado, e às vezes ela não precisa de feitiço nenhum, só de oportunidade. E foi aí que resolvi mandar a minha experiência, algo que até hoje me causa repulsa, medo, náusea e ao mesmo tempo uma sensação de alívio perverso quando lembro o que eu fiz. Coincidência ou não, eu também moro em Campinas, no bairro Vila União. Mas obviamente não vou dizer quais ruas, nem os números. Vou ocultar meu nome e o de todos os envolvidos, porque o mundo é pequeno e a vingança é um prato que, às vezes, é servido frio demais. Vou me chamar de Odete. A nossa história começa lá atrás, na raiz da luta. Eu e meu esposo, o Adriano, sempre fomos daqueles que nascem com o suor como herança. Eu, uma faxineira com as mãos calejadas de tanto esfregar chão alheio. Ele, um auxiliar de produção que chegava em casa com o corpo moído e os olhos ainda tentando se ajustar à luz fraca do nosso barraco. Casei novinha, ele também. 2 pardais tentando construir um ninho no meio do temporal. A única saída que a gente enxergou foi estudar, se agarrar aos livros e aos cursos como tábua de salvação. Foi uma época de pão com manteiga e café ralo. De noite em claro, depois de um dia inteiro de trabalho. A cabeça pesada, tentando entender matéria que parecia escrita em outra língua. Meu esposo, Adriano, foi minha coluna. Ele segurava a casa quando eu desmoronava de cansaço, e eu fazia o mesmo por ele. Consegui meu técnico em enfermagem, e foi como um milagre. Consegui um bom trabalho no Hospital da PUC em Campinas. Um emprego de verdade, com carteira assinada, que cheirava a antisséptico e possibilidade. Ele, por sua parte, meteu a cara no Senai e fez mecatrônica. O homem parecia que tinha nascido com o dom para isso na mão, mas aquilo era outro nível. Ele se destacou e numa dessas, numa época que parece um sonho distante agora, conseguiu entrar na Motorola. Isso foi há muitos anos, numa Campinas que ainda respirava um ar de progresso. Com o suor da nossa mudança de vida e uma herança modesta que recebi da parte do meu pai, um homem que trabalhou a vida inteira na roça e que deixou para cada filho um punhado de terra transformado em dinheiro, conseguimos comprar nosso pedaço de chão. Foi aqui, no bairro Vila União, um terreno não muito grande, mas nosso. A sensação de pisar num lugar que é seu, depois de uma vida toda pagando aluguel e tendo que se calar para senhorio, não tem preço. E a gente, cheio de planos, tinha um desejo simples: fazer uma piscina para crianças na frente de casa. Não uma daquelas enormes, mas uma piscina azul, onde a gente pudesse ver nossas futuras filhas brincando, se refrescando nos dias de um calor infernal que Campinas prega. Mas construir uma casa é um vampiro que suga cada centavo. Deixamos esse sonho guardado na gaveta, prometendo a nós mesmos: quando terminar a casa, quando a gente respirar um pouco, quando a vida financeira se estabilizar. A vida seguiu. Tivemos 2 filhas, Carolina, a mais velha, e Maria Eduarda, a caçula. A casa foi crescendo, tijolo por tijolo junto com elas. Passaram-se bons anos, a respiração finalmente chegou. A casa estava terminada, as contas controladas. Foi quando meu esposo Adriano, um dia desses, olhou para aquele espaço vazio na frente da garagem.
protegido pelo nosso portão alto e pelo muro de 3 metros que construímos para ter paz, e disse: Odete, tá na hora, vou mandar fazer a piscina. Era o local ideal, protegido, privativo, nosso cantinho de alegria. E ali, o sonho que a gente nutriu por tanto tempo começou a tomar forma de concreto e azulejo azul celeste. Foi uma obra rápida. E quando ficou pronta, meu Deus, foi uma festa. Parecia que toda a luz do mundo tinha escolhido aquele quadrado de água para brilhar. Adriano fez um churrasco. As meninas, já mocinhas, a Carolina com seus 15 anos, cheia de vida, e a Maria Eduarda com 13. Mais tímida, mas com um sorriso que iluminava tudo, estavam eufóricas. Elas trouxeram as amigas, a risada ecoava no quintal, a água respingava, a música tocava. Era pura e simples diversão. A alegria de quem conquistou algo. A alegria de pobre, a gente sabe que é mais doce, porque custou cada gota de suor. Mas vocês sabem como é. Dizem que a alegria de pobre também dura pouco. No meu caso, não foi que ela acabou de repente. Ela foi sendo envenenada, gota a gota, por um olhar de predador do outro lado do muro. Do lado esquerdo da nossa casa, morava o Eliseu, casado com Dona Rosângela. Ela, uma mulher de feições duras, bem antipática, de pouquíssima conversa, raramente devolvia um bom dia. Um cumprimento dela era como puxar dente. Se saísse, saía rápido e sem anestesia. O Eliseu era a outra face da mesma moeda pesada. Tinha uma energia que dava para sentir. Não era só falta de educação, era algo a mais. Uma energia pesada e estranha. Ele era mais baixo, corpulento e tinha uns olhos pequenos e muito claros, de um cinza quase sujo, que pareciam não piscar. Um olhar de quem está sempre calculando, avaliando. Tinha o aspecto daqueles homens sem vergonha, que acham que o mundo e tudo que há nele existe para o deleite deles. Passamos a notar um padrão nojento que gelou o sangue nas nossas veias. Sempre que minhas filhas estavam na piscina, sempre, o Eliseu aparecia no telhado da casa dele. Ele arrumava uma telha, ajustava a antena, fingia limpar a calha. Sempre com alguma ferramenta na mão. Sempre com uma desculpa para estar ali, naquele ponto mais alto, com uma vista perfeita e privilegiada para o nosso quintal, principalmente para quem estivesse na água. Aquele olhar ceboso, deslizando como uma língua sobre as minhas meninas de biquíni, sobre as amigas delas. Era uma violência silenciosa, uma invasão que não deixava marcas físicas, mas sujava tudo. Virou um porre. Uma tortura psicológica diária. A gente não podia mais curtir um simples banho de piscina sem aquela sensação de estar sendo observado, caçado. A privacidade que o muro alto deveria garantir tinha sido violada. E o cara era insistente, descarado. Quando não estava no telhado, arrumava um jeito de ficar em cima do próprio muro, podando um galho de árvore que só ele via, ou pintando um trecho que nunca mudava de cor. Parecia uma aranha, sempre posicionada na teia, esperando a mosca distraída. Meu esposo Adriano é uma pessoa do bem, daquelas que nasceu com a paz plantada no coração. Ele não tem coragem de matar uma formiga, sempre muito calmo, pacífico, educado. Um cara bem de boas, que acha que um diálogo honesto resolve qualquer desentendimento entre seres humanos. Eu, por outro lado, eu sou embaçada. Quando vejo uma injustiça, um desrespeito, um perigo à minha família, algo dentro de mim ferve e sobe. Um instinto de proteger o que é meu que não raciocina, só age. Foi esse instinto que falou mais alto. Não aguentava mais aquela sensação de nojo, de violação. Pedi para o Adriano falar com o Eliseu. Fala com ele, amor, de homem para homem. Pede com educação para que ele evite ficar olhando para o nosso quintal. Explica que é constrangedor. Adriano, confiante na bondade básica das pessoas,
concordou. Tudo bem, Odete, vou falar com ele. Não pode ser que ele não entenda. Foi num sábado de manhã, aquele sol já começando a castigar, que o Adriano se aprontou. Não foi com raiva, foi com a calma de quem vai resolver um mal-entendido. Ele chamou pelo Eliseu no portão lateral, aquele portão de ferro que sempre parecia estar fechado. Assim que o Eliseu saiu, a conversa começou. Adriano, sempre educado. Bom dia, seu Eliseu. Tudo bem? A resposta já veio como um golpe baixo, seco e carregado de veneno. O que você quer aqui? Adriano não se abalou. Manteve a voz serena de quem faz um pedido razoável. Quero te pedir um favor, seu Eliseu. Quando o senhor estiver fazendo suas manutenções no seu telhado, se possível, evitar de olhar para a minha piscina. Minhas filhas estão desconfortáveis com isso. É constrangedor para elas, é somente isso. O silêncio que caiu foi pesado. E então, o Eliseu, com uma frieza que só uma alma podre é capaz de ter, cuspiu as palavras. Adriano, você cuida da sua casa e eu cuido da minha, entendeu? E eu olho para onde eu quiser olhar. Isso não é crime, rapaz. Ele fez uma pausa. Seus olhos faiscaram um ódio gratuito. Não bata mais na minha porta, porque nunca dei liberdade para isso. Nunca te perturbei com nada. E simplesmente virou as costas e entrou, batendo o portão com uma violência que ecoou na rua toda, um estúpido que fechou qualquer porta para o diálogo. Adriano voltou para dentro e o olhar que ele me deu foi um olhar de derrota, de perplexidade. Ele apenas suspirou e disse com uma tristeza profunda: vai ser difícil resolver isso, Odete. O cara é doente. Pensamos em 1000 soluções desesperadas. Fazer uma cobertura sobre a piscina, uma tela, um toldo alto. Mas qualquer coisa assim acabaria com o sol, com a graça do lugar, transformaria nosso sonho numa jaula sombria. E enquanto a gente debatia isso, a situação só piorava. Minhas filhas, Carolina e Maria Eduarda, já estavam mais desenvolvidas, com o corpo se moldando em curvas de mulher. As amigas delas, um bando de adolescentes risonhas e despreocupadas, viviam em casa nos finais de semana. E o ritual sinistro se repetia. O Eliseu subia no telhado, inventando alguma coisa ridícula para arrumar, martelando um prego que nunca entrava, ajustando uma telha que nunca saía do lugar. E chegava a sentar na telha, embaixo daquele sol quente que derrete até asfalto, apenas para cobiçar, com aquele olhar viscoso, nossas filhas e as amigas dela. Teve momentos que ainda hoje me assombram, em que percebemos, com um horror que parou o nosso coração, ele se mexendo, se ajustando, com a mão nas partes íntimas, enquanto vigiava as meninas na água. Era a predação em sua forma mais baixa e nojenta. A gente até reclamou. Mas como provar um olhar? Como acusar um homem na delegacia de estar sempre no lugar errado na hora errada? Passaram-se uns 2 anos nessa tortura lenta. 2 anos de olhares roubados, de risadas que morriam quando percebíamos a silhueta no telhado, de um mal-estar que virou a atmosfera da nossa própria casa. A partir daí, meus amigos, foi quando o inferno de verdade começou a aquecer suas fornalhas. Foi quando o Eliseu resolveu fazer um segundo andar na casa dele. Até aí, normal, o cara quer aumentar, problema dele. Mas para nossa surpresa, ou melhor, para o nosso completo horror, ele não fez uma janela para a rua, não fez uma janela para o quintal dele. Não. Ele fez a janela dele de frente para o nosso quintal e usou o nosso muro para fazer isso. Vou explicar direito para vocês entenderem a canalice, a maldade premeditada da coisa. Ele usou o nosso muro como se fosse a parede lateral da nova salinha dele. Ele subiu a construção em cima do nosso muro, deixando ainda mais alto, e simplesmente embutiu uma janela grande, de alumínio, bem na cara do nosso quintal, da nossa piscina, da nossa vida. A janela dele, do segundo andar, estava literalmente de frente para a nossa área de lazer.
usando a nossa própria estrutura como suporte. Era um mirante construído para o assédio, um palco para a perversão nojenta. Quando percebemos aquilo, foi um choque que derrubou a gente. Eu olhei para aquela janela vazia, escura, que parecia um olho morto nos encarando, e senti uma onda de nojo e de raiva tão grande que tremi. Que cara, filho da mãe! Foi o único pensamento que consegui formar. Um ódio puro. O Adriano ao meu lado estava quieto. E isso, às vezes, me irritava profundamente. A pacificidade dele, na hora H, parecia uma fraqueza. Eu queria gritar, queria pegar uma marreta e desfazer aquela porcaria de tijolo a tijolo na hora. Mas ele, depois de um longo tempo olhando para a construção mal feita, cheia de reboco torto e o risco de cair tudo, porque era uma gambiarra perigosa, feita só com a intenção do olhar, não com a solidez de uma obra de verdade, ele teve uma ideia. Odete, ele disse, a voz mais baixa e firme do que eu jamais tinha ouvido. Deixa ele terminar a obra. Deixa. Eu quase explodi. Deixar? Adriano, você está vendo a mesma coisa que eu? Ele construiu um mirante para assediar nossas filhas. Eu sei, ele cortou com uma calma que agora soava perigosa. Está mais do que nítido que ele fez isso apenas para vigiar as meninas. Está porco esse serviço dele, com risco até de cair tudo. Ele está mal intencionado, mas deixa ele acabar. Eu não entendi. Nada naquilo fazia sentido para o meu sangue quente. Por quê? Me dá um motivo para não ir lá agora e arrancar aquela janela com as minhas mãos. Confia em mim, Odete. Às vezes, para derrubar um porco da sua pocilga, você precisa deixar ele cavar o próprio chão. Deixa ele terminar a obra. Deixa ele se sentir seguro, vitorioso. Deixa. Eu não entendi o motivo completo, mas naquele olhar, vi algo que me fez parar. Então confiei. Enfim, aquela porcaria de construção terminou. E como prevíamos, logo cedo, no sábado, a silhueta escura do Eliseu já estava enquadrada naquela janela, um vulto imóvel contra o fundo escuro do cômodo vazio. Ele estava lá, à espreita, só esperando o movimento, pois já decorou os horários das meninas como um predador estuda os hábitos da presa. Mas naquele fim de semana, por uma ironia do destino, ninguém iria aparecer. Nem minhas filhas tinham planos e nem eu sabia que aquela manhã silenciosa seria o prelúdio da nossa resposta. Foi então que ouvi o ronco pesado de um caminhão diminuindo a marcha e encostando com um baque surdo bem na frente do nosso portão. Saí correndo. Era um caminhão todo sujo de pó, carregado com areia, pedrisco e montes de sacos de cimento. Um pedreiro de cara séria, com as mãos calejadas, e 4 ajudantes robustos chegaram enquanto o caminhão descarregava. O coração disparou. Chamei o Adriano, que observava tudo com uma expressão impenetrável. Adriano, pelo amor de Deus, por que você comprou isso? Você tá maluco? O que é isso? Ele não me respondeu diretamente. Virou-se para o pedreiro, um homem de poucas palavras chamado Seu Geraldo, e apontou para o muro lateral, para aquela janela obscena que nos espreitava. A voz dele saiu calma, mas com uma firmeza de aço. Seu Geraldo quer um muro novo, de tijolos deitados, com colunas reforçadas para aguentar vento e qualquer impacto. E quero esse muro erguido rápido, até passar à altura daquela janela. A minha intenção é fechá-la completamente, nada de vista. Foi aí que eu entendi. O plano era simples, físico e genial. Não íamos perder nosso sol, não íamos nos trancar numa caverna. Iríamos, sim, erguer uma barreira imponente, sólida e definitiva entre o olhar doente dele e a nossa paz. Era um bloqueio de concreto e tijolo. Os pedreiros tiveram que começar do zero, desde o alicerce, usando brocas para furar o chão ao lado da nossa fundação, porque o Eliseu, na sua canalice, tinha usado a nossa estrutura para se escorar. O trabalho foi frenético.
Em 3 dias, o novo muro já crescia, subindo, tapando a luz que entrava pelo lado, mas principalmente tapando a janela. No 3º dia, quando o muro já estava na altura do peitoral da janela e os pedreiros iam assentando os tijolos que a selariam para sempre. Só que o Eliseu apareceu como um demônio. Seu rosto estava vermelho, distorço por uma raiva que o deixou bestial. Sem dizer uma palavra, ele se debruçou pela janela e com as próprias mãos começou a empurrar a parte nova do muro que estava sendo construída. Os tijolos frescos, o cimento ainda mole, não resistiram. Uma parte desabou com um baque seco, espalhando cimento e poeira no chão. Os pedreiros recuaram, assustados. Adriano, que observava de perto, não gritou de medo, mas de autoridade. "Eliseu, pare com isso, vou chamar a polícia." Ele, com os olhos injetados, cuspiu para o nosso lado. Chama a polícia, seu trouxa. A minha janela vocês não fecham. Pode construir que eu derrubo. É meu direito ter vista." A polícia militar veio, é claro. 2 homens jovens que olharam para o muro, para a janela, para as 2 versões da história, e deram o veredito que esfriou nossa alma. Isso aqui é caso de justiça, não de polícia. É questão de direito de propriedade. Vocês têm que resolver na vara civil. Enquanto não tiver uma ordem judicial, não podemos impedir nem ele de ter a janela, nem vocês de tentarem fechá-la. Mas também não podemos impedi-lo de defender a vista dele. Foi um empate técnico patrocinado pela burocracia, que só serviu para dar poder ao mais sem vergonha. Dias depois, tentamos de novo. E de novo, ele derrubou. Era um jogo de gato e rato, um cabo de guerra onde a força bruta e a falta total de escrúpulos estavam ganhando. Eu olhava aquela cena, o muro destruído, a cara de deboche do Eliseu sumindo atrás da janela e respirava fundo. O ar não entrava. Só entrava um ódio preto, denso, que não tinha mais lugar para a racionalidade. Foi naquele momento, vendo a impotência nas costas curvadas do meu marido, que uma decisão drástica que vinha fermentando no fundo do meu ser cristalizou. Sou técnica em enfermagem. No hospital você ouve de tudo, das confissões na madrugada, dos desesperos e também das soluções desesperadas. Minha amiga Rosiane, da faxina, mexia com umas coisas bizarras relacionadas à macumba. Ela mesma me contou uma vez, com os olhos brilhando de uma raiva fria, como o namorado tinha atraído com a melhor amiga. Fui numa mulher, Odete. Mandei fazer um trabalho forte, para destruir ele, deixar na miséria, acabar com a sorte. E ela jurou com detalhes horríveis que o cara realmente tinha ido para o fundo do poço, perdeu o emprego, a saúde, a sanidade. Eu nunca acreditei muito nessas coisas, mas naquela hora, o ódio é um combustível que queima qualquer ceticismo. Falei com a Rosiane, sem rodeios, preciso daquela mulher. A situação aqui está insuportável. Ela nem perguntou muito, viu o que tinha nos meus olhos. Ela mesma me levou, num sábado à tarde, até uma linda casa no bairro Nova Campinas. A casa da Maristela. O lugar não era um terreiro, não tinha símbolos aparentes. Era uma casa normal, mas o ar dentro era pesado, quieto demais, cheirava a vela apagada e ervas secas. Maristela era uma mulher de meia idade, corpo forte, olhos profundos e cansados que não sorriam. Ela me olhou de cima a baixo e, com uma voz rouca, perguntou: "O que te traz aqui, minha filha?" Então eu despejei tudo mesmo. Desde o início, o telhado, os olhares, as mãos nas partes íntimas, a janela construída com o nosso muro, a queda do muro, a polícia, a impotência, o medo que eu tinha por minhas filhas. Falei com os dentes cerrados, com o sangue pulsando nas têmporas. Sou observadora. E mesmo na minha agonia, notei algo. Enquanto eu contava, especialmente quando descrevia o olhar do Eliseu para as meninas, os olhos de Maristela escureceram de um nojo profundo, genuíno. Suas mãos, sobre a mesa,
Ficaram inquietas, os dedos batendo levemente. Aquela não era apenas uma profissional ouvindo um cliente. Era uma mãe, uma mulher, ouvindo uma profanação. Talvez ela já tivesse passado por isso, visto algo parecido. Aquele foi o momento em que eu senti que ela não era uma charlatã. Quando terminei, ela perguntou seca: "E o que você quer?" A resposta saiu de mim como um veneno que eu não sabia que carregava. Quero que ele morra, que ele desapareça, que nunca mais coma minhas filhas com aqueles olhos sujos e imundos. Quero que ele pague por cada segundo de constrangimento e raiva que a gente passou. Maristela ficou em silêncio por um longo tempo. O ar na sala parecia gelar. "Para esse tipo de trabalho," ela finalmente disse, com as palavras pesadas, "eu preciso de coisas que estiveram nele, que carreguem o suor, o cheiro, a energia grudada na pele. Preciso de uma foto recente e de uma peça de roupa íntima. De preferência, uma cueca ou uma camiseta de dormir, algo do tipo." Meu coração deu um salto. "Conseguir a foto eu consigo," falei a voz um pouco mais fraca. "Mas a roupa, vou ter que me virar. Quando eu conseguir, eu volto aqui." Ela assentiu séria. "Tudo bem, mas saiba que sem os elementos pessoais, o trabalho é fraco. É como atirar no escuro." Ela fez uma pausa, encarando-me. "E tem o custo. Para amarrar uma alma pesada como essa, para fazer o que você está pedindo, o preço é alto. São 7.000 reais. Apenas disse que depois eu iria voltar." A foto foi moleza. Num domingo, ele estava no portão. Peguei o celular, fiz zoom e clique. Um retrato nítido daquela face de predador. A roupa, porém, foi uma guerra de nervos que durou quase 2 semanas. Como Adriano e nem as meninas sabiam do meu plano desesperado, eu não podia envolvê-los naquilo, não podia pedir ajuda. Fui uma espiã solitária na minha própria casa. Estudava a rotina da casa dele, os horários em que Rosângela estendia as roupas, o jeito que o vento batia. E foi o vento que acabou me dando a chance. Num dia de temporal, com rajadas que sacudiam as árvores, uma camiseta velha, daquelas brancas que ficam amarronzadas de tanto uso, escapuliu dos prendedores do varal dele e voou, rodopiando, em direção ao nosso muro. Foi aí que eu consegui pescar, com o coração batendo na garganta usando um cabo de vassoura. Era dele. A energia que emanava daquele pedaço de tecido era pesada, opressiva. Envolvia rapidamente num saco plástico preto, como se estivesse encarcerando um pedaço da própria maldade. Voltei à casa de Maristela. A tensão no ar era palpável. Entreguei os objetos dentro de um saco plástico. Ela pegou com a ponta dos dedos, sem tocar diretamente, e colocou sobre a mesa. Olhou para mim e seu rosto estava sério, como a morte. "O trabalho," ela começou, e a temperatura na sala pareceu cair vários graus. "Vai ser feito num cemitério, na madrugada de sexta para sábado. Vou usar 3 galinhas pretas, sangue para amarrar uma alma pesada, para afundá-la nas correntes mais escuras." Ela se inclinou para a frente e seus olhos negros me prenderam, não permitindo que eu desviasse o olhar. "Isso que você está pedindo, Odete, não é um despacho simples. É um chamado. E o que vem, quando é chamado para esse fim, não brinca em serviço. Cada passo tem que ser exato. Cada palavra no lugar certo. Um erro, um só detalhe fora da ordem. O rebote não vai procurar ele. Vai procurar a fonte. Pode vir para você, para o seu sangue, para as suas meninas. Ainda quer prosseguir. Um frio cortante, que parecia vir dos meus ossos, tomou conta da minha barriga. Não era mais só raiva. Era medo. Medo do desconhecido, do irreversível. Mas quando fechei os olhos, vi a janela, vi o olhar dele, vi o sorriso livre das minhas filhas sendo roubado. Respirei fundo, o mesmo ódio servindo de escudo. "Tudo bem," disse, minha voz soando estranha para mim mesma. "Faça e faça com êxito, Dona Maristela.
Paguei os R$ 7.000. Era um bom dinheiro na época, mas era o preço da minha sanidade, da nossa paz. Saí de lá me sentindo vazia e cheia ao mesmo tempo, como se tivesse assinado um pacto com uma parte de mim que eu não conhecia. Depois disso, passou pouco mais de um mês, até que as coisas começaram a acontecer. A primeira semana foi o corpo. Ouvimos gemidos altos vindo da casa dele. Dona Rosângela, com uma cara assustada, foi vista comprando remédios fortes na farmácia. Soube por fontes do bairro que o Eliseu estava com dores horríveis, inexplicáveis. Os primeiros rumores eram de que o Eliseu tinha sido tomado por uma crise de cólica renal. Como enfermeira, eu sei reconhecer esse tipo de dor. É uma dor que derruba qualquer homem. Diziam que ele se contorcia no chão, segurando a lombar, suando frio e vomitando de tanta agonia. Mas a crise não passou. Pelo contrário, o que começou como uma cólica de rim evoluiu para algo que ninguém conseguiu explicar. As pessoas comentavam que ele já não conseguia ficar de pé, que andava curvado, respirando rápido, como se tivesse um peso dentro do corpo. Mas dias depois, recebi um recado de uma técnica de enfermagem do posto. Gente da minha confiança. Eu trabalhava na PUC, mas conhecia praticamente todo mundo ali. Ela só disse: Odete, você não vai acreditar quem apareceu aqui hoje. Quando me contou, quase não acreditei. O quadro dele tinha evoluído para algo semelhante à epidermólise bolhosa. Eu sei exatamente o que isso significa, e não desejo nem para o pior criminoso desse mundo. A pele dele tinha começado a formar bolhas enormes, cheias de líquido amarelado, algumas com o conteúdo já turvo, indicando infecção. As bolhas se rompiam com o menor atrito, roupa, suor, até o próprio ar quente. Isso deixava áreas grandes da pele cruas, completamente expostas, brilhando como carne recém-aberta, úmida, sensível ao toque. Minha amiga enfermeira disse que ele chegou no posto com os braços enfaixados, mas as ataduras estavam encharcadas, escorrendo por baixo, porque novas bolhas surgiam mais rápido do que conseguiam cobrir. O cheiro. Ela descreveu como uma mistura de plástico queimado com tecido necrosando, aquele odor quente, adocicado, que gruda no nariz. Ele não conseguia encostar as costas na parede. A pele estava tão frágil que o simples contato com o ar já o fazia estremecer. Por isso, quando o colocaram deitado na maca do posto, o inevitável aconteceu. A região das escápulas começou a aderir ao lençol. A técnica me contou que quando ele tentou mudar de posição, ouviu-se aquele som úmido, pegajoso, de pele desprendendo. Ao virar o tronco, a pele das costas rasgou em placas, deixando áreas vermelhas, brilhantes, vivas, e pedaços finos ficaram grudados no tecido da maca, como película arrancada de uma queimadura de 3º grau. O cara estava sofrendo muito. Na segunda semana, pelo que eu soube, as dores se agravaram ainda mais, mas algo novo surgiu principalmente à noite. As visões dele. O que começamos a ouvir não eram gemidos, eram gritos que atravessavam a madrugada com tanta força que parecia que alguém estava arrancando a alma dele em pedaços. Berros que rasgavam a madrugada. Sai, desgraça! Sai de perto de mim! Não olha para mim! Os vizinhos diziam que ele aparecia no quintal, completamente nu da cintura para cima, o tronco tomado por áreas vermelhas e bolhas rompidas. Ele berrava para o vazio, como se lutasse com algo que ninguém conseguia ver. Gesticulava, empurrava o ar, batia a porta na cara de sombras que só existiam na cabeça dele. Dizia ver gente morta sentada na mesa da cozinha, parada no quintal, enfileirada no muro, observando, sempre observando. Falava que eles respiravam dentro da casa, que sussurravam seu nome, que tocavam as feridas dele com mãos geladas. A loucura úmida e voraz começava a comer a mente dele, com infecções extensas assim, e eu sei, porque trabalhei anos no pronto atendimento, o cérebro começa a inchar, a temperatura sobe e a mente racha como vidro quente.
Ele já não falava com pessoas. Falava com aquilo que a dor moldou dentro da cabeça dele. Tudo o que ele via, tudo o que ele gritava, tudo o que ele quebrava dentro da casa, era um aviso do que viria na terceira semana. E foi assim que ele entrou na terceira semana, exausto, febril, a mente roída pelas visões e o corpo descamando em carne viva. As alucinações já não vinham em surtos, agora o acompanhavam o dia inteiro como moscas grudadas em carne podre. Mesmo esse ceboso sofrendo, com a pele pegajosa de feridas com pus e os olhos vidrados de terror, ele ainda, nos raros instantes de uma lucidez torta, se arrastava até aquela maldita janela. Era inacreditável a situação dele e ainda tentava espiar. A obsessão era mais forte que a febre, mais forte que a dor, mais forte que o medo. Era como se aquele vício maldito fosse a última coisa que o prendia a este mundo. Foi então, numa tarde quieta, que o preço final foi cobrado. Estávamos dentro de casa, naquele silêncio pesado que já era comum, quando um estrondo abalou o alicerce do mundo. Não foi um simples barulho alto, foi uma explosão surda, profunda, que veio das entranhas da casa ao lado e sacudiu nossas janelas, fazendo os copos no armário tilintarem como dentes batendo. Um único, violento bum. Seguiu-se um silêncio mortal de não mais que 2 segundos, e então o grito coletivo dos vizinhos. Corri com o Adriano e as meninas para o nosso quintal, o coração disparado, já sabendo, já sentindo de onde vinha aquela destruição. O que vimos foi uma cena de caos puro. Nossa piscina, outrora azul celeste, estava coberta por uma camada espessa de poeira, cacos de tijolo, gesso e pedaços retorcidos de madeira. A água tinha sido violentada pela chuva de entulho. E ao lado, onde antes se erguia a casa de 2 andares do Eliseu, agora só havia um monte de destruição. O segundo andar, aquele com a janela obscena, tinha simplesmente desaparecido. O que restava do térreo estava esmagado, aberto, como uma caveira de concreto. Fumaça e poeira ainda subiam do epicentro do desastre, e um cheiro forte de gás e pólvora suja impregnava o ar. Segundo os bombeiros e os peritos que viriam depois, a causa foi um grande vazamento de gás. O Eliseu, já não são da cabeça, teria feito alguma coisa, ou simplesmente mexendo onde não devia, ou um cigarro aceso. A faísca encontrou o gás acumulado, e a mistura foi perfeita para a aniquilação. A tal janela, é claro, veio abaixo primeiro, desintegrada pela força da explosão, pois era a parte mais frágil daquela obra mal feita, erguida só para o pecado. Seu corpo? Bom, o corpo do Eliseu não saiu inteiro daquele amontoado. Os bombeiros trabalharam por horas, e o que retiraram dos escombros foi algo... pedaços, bizarro. A força da explosão e o desmoronamento que se seguiu foram impiedosos. Dona Rosângela não estava em casa. Por um fio do destino, ou por um desvio do mesmo fio que tecia a ruína do marido, ela havia ido ao mercado. Quando voltou, carregando sacolas com mantimentos para a semana, deparou-se com o circo de horror. As sirenes, os bombeiros, os vizinhos aglomerados e o que restava de sua casa e de seu casamento soterrado num monte de cinzas e vergalhões. O grito que ela soltou foi algo primitivo, dilacerante. Desmoronou no meio da rua e teve que ser socorrida pelo SAMU, sedada, seu mundo reduzido a pó e a memória de um homem que já era um pesadelo em vida e virou uma tragédia em morte. A polícia concluiu sem grandes delongas: acidente doméstico. Vazamento de gás, construção irregular, uma combinação fatal. Caso encerrado. Mas eu sabia que não foi apenas um vazamento de gás. Foi um gás que encontrou o caminho porque outras coisas já estavam podres. Foram as forças ocultas, escuras e famintas, convocadas na madrugada de um cemitério com sangue, que fizeram o trabalho fino.
cegaram o juízo, atraíram o descuido fatal para o lugar exato. Elas amarraram a alma pesada à estrutura podre e, quando a hora certa chegou, puxaram o único fio que faltava para fazer tudo desabar sobre si mesmo. A justiça dos homens viu um acidente. A justiça das trevas, aquela que eu, desesperada, pedi a Maristela, viu um pagamento e cobrou com juros. A poeira baixou. O tempo passou. Limpamos nossa piscina, reconstruímos a parte do muro danificada pela explosão. O lado do Eliseu virou um terreno limpo, depois uma nova casa, construída direito por uma família nova. Jovens, com filhos pequenos, que dão bom dia e vivem sua vida sem conhecer a história do solo sob seus pés. Eliseu virou finado, uma lembrança ruim que os antigos do bairro mencionam com um balançar de cabeça. Dona Rosângela, nunca mais soubemos para onde foi. Sumiu, talvez levada por parentes para longe de toda a memória daquele lugar. Hoje, o sol bate forte e limpo na nossa piscina. As risadas das minhas filhas, agora mulheres, e dos meus netos, enchem o nosso quintal sem sombra de olhares estranhos. Temos paz. Uma paz profunda, conquistada, que às vezes, nas noites absolutamente silenciosas, eu encaro com um respeito solene e um frio na espinha, porque sei o preço que foi pago por ela. E sei que algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham completamente, apenas se mantêm quietas do outro lado, satisfeitas com o que lhes foi dado.